E cada coração que está aqui nessa noite também venha ficar aberto para receber a Tua palavra, Pai, como esta semente que vai ser lançada e que possa alcançar o nosso coração um terreno fértil, para que venhamos crescer na graça e no conhecimento para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor. Amém. Boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer primeiro ao pastor Osmar Lucas, Cidinha, a Rose, que eu tenho conversado todos esses dias aí, né, combinando para esse dia maravilhoso. E antes de vocês se sentarem para ouvir várias coisas que eu tenho para falar para vocês, eu confesso que chegando aqui com a minha esposa, a gente estava preparando, né, toda a apresentação de hoje. E nos poucos minutos que eu fiquei aqui, que eu estou com vocês, vendo a história do Gabriel, né, eu confesso que eu acho que tudo que eu escrevi, eu mudei já na minha cabeça 80%. Eu não, o Espírito Santo mudou. E por isso eu quero orar inicialmente para que essa apresentação, mais do que nunca, impacte o coração de cada um de vocês. Deus, o Espírito Santo, possa estar conduzindo essa ministração. Não sou eu, não sou o Dr. Dan, não é médico, não tem ninguém aqui além do Espírito Santo. Eu não quero que haja palavras da minha boca, do meu coração, um coração enganoso. Eu quero que seja o Senhor, Deus. O Senhor vai estar falando aqui. E tudo que eu preparei não foi à toa, mas é para deixar de lado, porque o Espírito Santo quer que eu fale outras coisas para vocês. E por isso eu estou aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço a presença de todos e agradeço a Deus por estar vivo, por estar aqui com todos vocês em companhia. Podem se assentar, fiquem à vontade. Como eu falei, mudei tudo, tá, gente? Então, não vai ficar bagunçado não, né? Tudo que é do Espírito Santo não é bagunçado, a gente bagunça, né? Tá? Pode colocar os slides aí, tá? Que eu tenho para vocês. Pode passar o primeiro slide, tá? Inicialmente eu tinha decidido falar de um tema que tinha muito a ver com o que eu tinha e tenho passado, né? Tá? Que é a minha história, a minha vida falando de Deus. E isso começa sempre, assim como começou comigo, começa com vocês também. Começa inicialmente por aceitar Jesus, por se converter. Depois a gente tem o chamado, a gente tem que estar com os olhos, os ouvidos, o coração sempre quebrantado, atento para que o que Ele quer falar para a gente, o que a gente tem que fazer. Então, botar a mão na massa, colocar as mãos à obra, né? A obra do Senhor. Por isso que eu tinha dividido, né, nessas 3 partes. Eu vou dar prioridade mais para algumas outras e vou estar passando um pouco mais rápido. Vocês podem passar, tá? Meu slide. E a primeira coisa é da minha conversão, né? Eu sou médico, sou especialista em clínica médica e UTI. Eu sou especialista em medicina intensiva. É difícil. Eu trabalho com a Cidinha, eu dou aula com os alunos de alguma faculdade, né, na Zona Norte, mas meu trabalho basicamente é UTI, né? E é difícil porque a gente vê histórias bonitas, mas vê histórias tristes, né? Histórias difíceis, histórias de superação, e as coisas nem sempre acontecem como a gente gostaria, né? Tá? E é nessas horas que a gente tem que entender o que a gente sempre ora, né? Que seja feita a sua vontade. Isso é difícil, né? Isso é difícil. É fácil quando a gente está em casa, no nosso conforto. Você pode orar por alguém. Doutor Dan, você pode orar por alguma outra pessoa. Eu estou na minha casa, tranquilo, orando. Mas quando a gente está no hospital, ou quando a gente é o próprio paciente lá no leito, é uma aprovação grande. É onde as orações realmente, elas literalmente pegam fogo, né, no nosso coração aí.
E quando a minha esposa fala da minha conversão, quando eu falo para ela, na verdade, e as pessoas perguntam, eu falo, poxa, minha conversão foi tão sem graça. Sem graça porque eu sou relativamente jovem, né, convertido, eu tenho em torno de uns 10 anos, não sou como o pastor Osmar. O pastor Osmar tem só uns 30 anos, mas né, ele já nasceu convertido, né, já nasceu cristão. E eu falo que foi sem graça porque eu sempre no começo, quando eu aceitei Jesus, eu lia histórias tão bonitas, né? Eu tenho certeza que tem várias histórias maravilhosas aqui para serem contadas, de pessoas que realmente aceitaram Jesus e já receberam até aquele batismo, né? Não, é o batismo de fogo, né? E isso é uma coisa muito bonita, né? São histórias bonitas. E eu falo que a minha conversão foi sem graça porque foi aquela coisa gradativa, aos pouquinhos. Quando eu aceitei Jesus, eu lia livros. Acho que no meu primeiro ano de convertido eu tinha lido mais de 50 livros, assim, estudando tudo: graça, batalha espiritual, reino de Deus, porque era como eu sabia, né? Era o que Deus tinha me ensinado, né? Os talentos que eu tinha, né? Eu estudava medicina. Então eu ia estudar, para entender o que era tudo isso, o que é Jesus, o que é Deus. Mas antes disso eu sempre falo, né? Eu tenho que falar um pouco para entender que minha conversão não foi tão sem graça assim. Eu tenho que falar um pouco de mim e do quanto a minha esposa aguenta até hoje, né? E eu lembro que quando a gente ficou noivo, eu apresentei ela para minha mãe, né, minha falecida mãe, e a minha mãe, quando a conheceu, ainda noiva, né, não tinha casado, pegou ela no cantinho e falou: "Você tem certeza que você vai casar com o Dan? Você vai aguentar mesmo?" Para vocês verem que nem a minha mãe aguentava, então era difícil. E não me aguentava porque, assim, eu sempre fui muito racional, muito metódico, muito organizado. Sempre fui muito tímido, né? Eu falo para minha esposa que às vezes eu entro mudo, saio calado, e sempre foi meu jeito. Sempre fui muito tímido, não vou te falar. Para eu estar aqui, não sou eu que estou aqui, é o Espírito Santo que está aqui, tenho certeza. E a minha esposa até brinca que você tem que sair mais, seja com os amigos, passear mais com a família, tudo, porque olha, se deixar eu fico o dia inteiro em casa com os meus filhos, assistindo televisão, descansando, lendo um livro, né? Eu sou muito caseiro, né? E foi com essa pessoa difícil, estranha, japonês é tudo estranho também, piorou ainda, né? Japonês, já era tímido, não gostava de falar, não gostava de ficar em um monte de gente. E aí depois fazer medicina piorou mais ainda, porque tem muitos motivos porque o médico é tão difícil converter. Eu poderia citar inúmeros motivos, mas eu acho que talvez um dos principais motivos é que a medicina torna a gente assim. Quando a gente está estudando medicina, vejam que tudo o que as pessoas me perguntam, as doenças, o que eu tenho que ler, estudar, eu preciso ter uma comprovação, eu preciso ter uma prova. As pessoas vêm para perguntar: mas o que essa pessoa tem? O que meu filho tem? O que ele tem? Eu preciso achar uma explicação, eu preciso achar alguma coisa, uma prova, e comprovar aquilo e mostrar para a pessoa: não, pediu uma ressonância, uma tomografia, um exame, ele tem isso aqui. Pode passar o próximo slide. E é muito diferente do que a gente aprende lendo a Bíblia, né? Em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, né? O que a gente está aguardando, e a prova das coisas que não vemos. Então, a gente não está vendo, a gente não está enxergando, mas a fé é a prova daquilo. Esses dias eu conversei com um menino de 8 anos que estava internado, né, que eu acho que até recebeu alta, um filho de uma amiga muito grande minha, estava internado na UTI, um menino de 8 anos com um bloqueio no coração, na UTI. Eu falando com ele, eu falei: o que você acha de Deus, né? E a gente costuma definir Deus
pelos seus adjetivos, pela sua bondade, pelo seu amor ágape, pela sua misericórdia, pelos feitos. E ele falou um dia assim: Deus é invisível. E aí você começa a ver como que o médico vai explicar como é Deus. É magro, é gordo, é loiro, moreno, é um ser japonês. Japonês é tudo doido, viu? Então veja como é difícil, como foi difícil para mim. Pode passar o slide. Então, o que eu digo? Quando eu perguntei para minha esposa: poxa, minha conversão foi tão sem graça. Ela falou: sem graça? Você já imaginou quem que você é? O que você é? O que você foi? O que você viveu? E agora você está falando de Deus para as pessoas, tá? É os improváveis. Nós somos os improváveis. E o maior milagre, às vezes, não é ter uma superação de uma doença, ou um problema financeiro, ou algum problema pessoal, mas o maior milagre é realmente nós acreditarmos em Jesus, nós crermos em Deus e deixarmos Ele atuar na nossa vida, tá? Eu falo que se eu posso me tornar um crente, tá? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Minha esposa orou 3 anos por mim, né? E valeu a pena, né? Deu certo, né? Graças a Deus que eu ainda bem, né? Senão eu estava perdido ainda, né? Nesse mundo, né? Então, o fato de eu estar aqui é um milagre. O fato de vocês, cada um de vocês estar aqui é um milagre. É um milagre. E esse é o maior milagre que a gente pode ter, acreditar em Deus. Quando a gente tem Deus no coração, os problemas vão continuar acontecendo. Mas Ele vai dar as armas para a gente poder contornar isso, para a gente ter tranquilidade e paz, mesmo nos piores momentos da nossa vida, tá? E Ele escolhe improváveis. Eu sou o improvável. Quem diria que um dia eu ia estar falando de Deus aqui ainda, né? E se a gente for ver na Bíblia também, Pedro, né? Era um pescador, ele era mais velho. Geralmente quem seguia Jesus, né, os rabis, eram pessoas mais jovens. Ele não tinha estudo, não tinha nada, ele tinha uma profissão, era pescador. Essa pessoa ia ser um apóstolo para falar de Jesus para as pessoas, né? Mateus era um publicano cobrador que as pessoas não gostavam, né? Os judeus não gostavam. Ele vai ser, então, os mais improváveis, Jesus chamou para ser os apóstolos dele, tá? E isso só torna maior ainda o que? O milagre, os milagres que Deus pode. Deus usa os improváveis, Olha, se eu estou aqui, tudo pode acontecer mesmo, né? Minha esposa está aqui para ser testemunha. Pode passar a próxima. Eu sou esse daqui, ó, no começo, Moisés, né? Êxodo 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Êxodo 4:13. Moisés ainda fala de novo para Deus. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Esse sou eu. Não, Deus, eu não sei falar, não estou aqui, sabe? E esse é o grande, a grande diferença, o grande problema quando a gente se converte, né? A gente começa a ter essa intimidade com Deus e Deus começa a falar para a gente fala: meu Deus do céu, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu consigo ficar aqui? Será que eu consigo falar de Deus para as pessoas? E a gente tem que ouvir esse chamado, né? Tem que ouvir esse chamado. E cada um vai ter um chamado, seja para aqui, para a banda, seja para estar aqui no púlpito, seja para estar organizando toda essa festa bonita aqui para Deus. Então cada um tem um chamado e a gente tem que ouvir isso, tá? E todo chamado é importante. Esse é o corpo de Cristo, né? Essa é a igreja, tá? Uns é a mão, outro é o pé, outro é o coração, o pulmão, o rim, o intestino, tudo. Cada um tem a sua função,
mas todos estão juntos para o mesmo objetivo. Esse é o verdadeiro objetivo, né? Esse é o significado de igreja, é o significado de nós estarmos aqui. E todo chamado é importante, mas tem um chamado que é meio que, olha gente, é universal, não tem jeito. Marcos 16:15, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que falar de Deus, de Jesus para as pessoas. Esse é um chamado que é para todo mundo. Tá? Cada um vai ter talvez algumas funções aí, outros ser colocado para fazer a obra dele em outras situações, mas esse chamado é para todo mundo mesmo, né? Pode passar a próxima. Tá? Pode passar a próxima também. E quando nós conseguimos entender o nosso propósito, a gente começa a ficar até um pouco mais atento, né? Principalmente quando eu entro nos hospitais. Eu faço parte do grupo de capelania, né, do Hospital Evangélico. E é interessante, né, quando a gente vai se acostumando a entrar nos corredores dos hospitais e vendo os pacientes. E tem alguns sinais, algumas coisas que a gente percebe. Eu, como capelão, eu tenho que respeitar todas as crenças, tá? Converso com pessoas que são testemunhos de Jeová, espíritas, ateus, tá? Budistas, católicos, evangélicos de todas as denominações, tá? Então o capelão precisa respeitar, ele está lá para amparar o próximo, tá? E a gente começa a perceber algumas coisas, né? Eu acho que o maior sinal, quando um paciente vem para mim e eu estou conversando, falando, olha, a senhora está com um problema no pulmão, está com tosse, uma pneumonia, veio isso, mas os exames estão melhores, né? A senhora está melhorando. E ela fala, ai, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aí já abriu a porteira, né? Aí já falou de Deus, aí já começa a falar de Deus. Isso mesmo, né? Graças a Deus. Então a gente começa já a pegar o jeitinho das coisas, né? Quando a pessoa já começa a falar um graças a Deus, ai, glória a Deus, aleluia, amém, a gente já entra no embalo, já começa a falar de Deus. E sempre colocando a glória dele. E isso é um cuidado que toda pessoa tem que ter, médicos, enfermeiros. Doutor, obrigado por ter salvado meu filho, minha filha. Olha, eu só agradeço a Deus por ter sido usado. Ponto final. Eu sou usado, tá? Ele me colocou aqui, Ele me deu todos esses dons, esses talentos, tá? E vamos agradecer a Ele. Tá? Pode me agradecer, não tem problema também. A gente aceita isso, mas a glória dele não tem jeito, tá? E a gente não pode nem passar perto do nosso ego frágil, da nossa autoestima frágil, fraca, assim, não, vamos pegar essa glória. Não, de jeito nenhum. Deus é soberano em tudo e é Ele que está nos mantendo firmes aqui, tá? E essas palavras, mãos à obra, né? Atentos aos planos de Deus, como eu disse, primeira palavra, atentos. A gente tem que ficar atento às coisas que acontecem. A gente tem que saber se colocar no lugar das pessoas, tá? Como eu falei, é muito fácil a gente estar aqui orando, ou sentado no nosso conforto. Como será que está aquelas pessoas doentes, né? Como que é estar no lugar daquela pessoa? Como que é estar no lugar do Gabriel? Tá? Então essas coisas a gente tem que ter essa sensibilidade. Ninguém sabe a dor, o sofrimento que essas pessoas estão passando. O Gabriel está passando, tá? É Ele e Deus, mas a gente tem que estar do lado dessas pessoas, tá? Vai ter momentos de fraqueza, momentos de sentir a fé fortalecida. Não importa, a gente tem que estar do lado. Momentos que a gente vai falar, poxa, mas não pode ser assim, não, tem que ser assim. Não dá para julgar, a gente não está passando por essa situação. Eu digo isso como médico, digo isso como paciente também. Eu já tive uma situação bem complicada também, complicada. E atentos aos planos de Deus. Já estamos atentos às coisas do dia a dia, colocando se colocando no lugar do próximo. E agora a gente vai estar atento aos planos de Deus.
Tem algumas coisas que eu aprendi durante a capelania, durante esse período que eu me converti e atendo as pessoas. Gente, como é perfeito os planos de Deus. Os planos de Deus são muito perfeitos, nos seus mínimos detalhes, sabe? Assim, não tem ponta solta nessa história. A história de Deus é completa como um todo. As provações não são só dos pacientes, as provações são dos acompanhantes, as provações são dos médicos também. Quantas situações eu me coloquei, gente, o que está acontecendo? Eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que melhorar isso, eu estou sofrendo por isso. Poxa, aquela pessoa está desse jeito, eu tenho que ir lá. Agora eu fui ajudar essa pessoa. Então Deus está me ensinando as coisas também. Você vê que a história de Deus é completa, não tem nada faltando. Isso é uma coisa que eu vejo muito bem. E muitas vezes as coisas não se revelam naquele momento, mas muitas vezes assim, as demoram, né? Assim como minha esposa orou 3 anos por mim para ter um certo desfecho essa história, né? Até eu me converter. E muitas vezes demora mesmo, tá? Não é no meu tempo, não é no seu tempo, tá? É no tempo dele, sempre, né? A paciência também é realmente uma das coisas que Deus quer ensinar e precisa ensinar, né? Porque a gente não tem paciência mesmo, a gente quer tudo para ontem, né? Não tem jeito. Próximo. Esse aqui é uma história, eu até deixei mais tempo, tá? Porque eu queria contar algumas histórias aqui, testemunhos meus de pessoas que eu cuidei, pessoas que eu tratei e que eu tenho certeza que vão edificar muitos de vocês que estão ou passando por algo parecido ou já passaram, tá? E eu lembro que na época da pandemia eu cuidei de um senhor, ele se chamava Luiz, era um advogado conhecido, tinha uma esposa e uma filha, assim, uma família linda, eram super bem de vida, moravam numa casa maravilhosa, né? E o Covid não perdoava ninguém, não via classe social, não via coisas financeiras, não via cor de pele, nada. E essa família toda acabou perdendo o Covid. A menina de 15 anos, a Luísa, ficou bem, a esposa ficou um pouquinho mal e o Luiz, infelizmente, acabou tendo que ir para o hospital, entubado. Era aquela fase que estava difícil, sabe? E você era entubado, você ficava aí 2, 3 dias no pronto-socorro, né? Isso quando não ficava mais, né? Porque não tinha vaga na UTI. Então, eu lembro que a gente precisou colocar em aparelhos, ele teve uma parada cardíaca, né? E perdeu até um dente, porque estava difícil colocar esse aparelho, né? Esse tubo na garganta. A gente acabou perdendo até um dente, teve uma parada cardíaca. Ficou uns 2, 3 dias no pronto-socorro e a gente teve que esperar uma outra pessoa morrer, infelizmente, para felizmente ele entrar. Você vê que a situação como estava muito complexa, né? E foi uma luta, foi o que? Eu acho que uns 30 dias que ele ficou internado, com infecções, hemodiálise, fez traqueostomia, um monte de coisa. E eu lembro que eu me reportava à esposa dele todos os dias e a gente adotou uma seguinte filosofia. Na verdade, era que Deus sempre fala, né? Acho que está em Mateus, né? Para cada dia tem as suas preocupações, né? Então vamos dia por dia. Aí de repente chegava num dia, eu falava para ela: olha, o rim não está funcionando bem, talvez vamos ter que dialisar. Ela ficava desesperada e eu falava: não tem problema, tem que dialisar, vamos dialisar e vamos embora. Melhorava, passava 2, 3 dias, teve febre, uma nova pneumonia. Eu falava: não tem problema, vamos entrar com os antibióticos, vamos tratar e vai melhorar. E foi assim, um mês, a gente vivendo um dia de cada vez, tá? E eu me lembro muito quando a gente tirou ele dos aparelhos, né? Ele já estava, na verdade, com a traqueostomia, ele tinha ficado acho que mais de 3 semanas com um tubo, né? Ele estava com os aparelhos mais conectados nessa traqueostomia, que é um orifício que fica aqui embaixo do pescoço, né? Bem no meio do pescoço.
Então a gente desconectou e a gente começou a conseguir entender melhor o que ele falava. E ele falava assim, não estava aguentando mais. Depois de um mês, dor nas costas, sem se mexer, tinha perdido 15, 20 quilos. Ele falou, não estou aguentando mais, minha cabeça não está aguentando. Tá? E aí eu lembro muito bem que era um domingo, né? Era um sábado isso, e eu falei com a esposa, poxa, amanhã é dia dos pais, né? A gente podia dar alta para ele pro quarto. Quem sabe ficar com vocês, com a filha, né? E depois essa mãe começou a me contar da história da filha, né? A Luísa, ela tinha na época, né, 15 anos, e ela me disse que era a típica adolescente rebelde, 15 anos, que não dá bola pro pai, que não conversa com o pai. O pai, ela nem conversava com o pai direito, é verdade. Tá? Às vezes brigava com a mãe, e aquelas adolescentes que chegavam, batia a porta e trancava a porta e não deixava o pai e a mãe entrar. Tá? Respondia para tudo. Ela era muito difícil, eles tinham um relacionamento assim, apesar de terem tudo, né? A casa bonita, tudo, não faltar nada, eles tinham um relacionamento péssimo os três. Tá? E quando eu falei para ela, poxa, será que ela vai vir aqui? Será que ele vai gostar de ver a filha? A esposa, né, de Luísa, a mãe da Luísa, falou, olha, eu acho que vai gostar, porque a Luísa, desde que o pai começou, internou, ela ora todos os dias de joelhos à noite e lendo a Bíblia. Todos os dias. Uma menina que mal conhecia Deus, não tinha atitudes nenhuma, né, de honra ao pai e à mãe, nada, não tinha nada disso, tá? Ela, depois do dia que o pai internou, ela chorava e orava todos os dias pelo pai. E foi assim. Essa foto é justamente no dia dos pais. Eu dei alta para o Luiz, mesmo não tendo muitas condições, mas eu sabia que ele estava mal por causa da cabeça. A gente deu alta, tá? E aquela mãozinha lá é a mão da Luísa. Eles ficaram a tarde inteira assim, juntos, de mão dada, tá? E ela chorando e ele emocionado. E é impressionante, né? Como o aspecto emocional faz muita diferença. Depois desse dia, alguns dias a mais, ele já estava de pé, já estava andando. E a gente tirou algumas fotos, né? E vai estar tudo no meu livro isso, tá? Até com mais detalhes. Mas tem uma das fotos que a gente tirou junto, várias fotos que a gente tirou junto, e ele sempre com a cara fechada, assim, sabe? Bravo não, né? Mas ele sempre sério. Aí eu até falei, poxa Deus, por que você tira uma foto sorrindo tudo? Não, doutor, eu tô sem meu dente, que eu tô banguela. Eu falei, tá, então tá bom, mas você perdeu o dente, mas não perdeu a vida, tá bom. E perdeu 15 quilos também, né? Além do dente, né? Mas Deus, esse aí era, né? E essa história, eu acho que retrata muito bem o que eu falei para vocês agora há pouco. As provações são de todos, tá? Imagina que esse pai de família passou, imagina que essa esposa passou, imagina que essa menina de 15 anos passou. Hoje eu acompanho eles no Instagram, no Facebook. Eu vejo os três assim, passeando, fazendo aniversário juntos, viajando juntos. Eu vejo que Deus, como eu falei, os planos de Deus sendo muito perfeitos, tá? Infelizmente teve que acontecer isso, infelizmente teve que acontecer, mas estava nos planos de Deus. Deus permitiu para que aquela família se restaurasse, se unisse, tá? Então vejam como é bonito os planos de Deus, tá? E pode passar o próximo. Então a gente vê que mesmo nas situações difíceis a gente tem que dar graças em tudo, né? Imagina esse senhor, né, quando chegou em casa, eu sempre converso com os pacientes depois que eles vão para casa, passam muito tempo, né? Eu também tive essa experiência, né? Infelizmente tive essa experiência de ficar com Covid. Eu fiquei alguns dias entubado. Graças a Deus eu não precisei fazer traqueostomia, nada, mas foram dias de dificuldade, né, Ludmila? E quando a gente sai de alta e vai para casa, tem algumas coisas que
igual aquele meme, né? Não tem preço, né? Tomar banho no nosso chuveiro, gente, que maravilha, que maravilha. Usar o nosso vaso sanitário, olha, parece uma coisa tão boba, mas você está no seu banheiro, sem ninguém para incomodar, sabe? Quando você está no hospital, isso, quando eu estava no hospital, na verdade, quando eu acordei, estava entubado, eu não conseguia nem mexer o braço. Então, eu fazia as minhas necessidades todas numa fralda, numa sonda, a enfermeira vinha lá, me virava. Aquela hora você perde vergonha, perde tudo, né? Tá? Não existe isso, né? E eles limpam você, tudo. E banho, eles dão banho no leito mesmo. Então, olha quantas coisas pequenas que eu falo que eu tinha saudade. Eu tinha saudade do meu banheiro, do meu vaso sanitário, da comida da minha esposa. A primeira coisa que eu pedi para ela, não quero nada, eu quero um macarrão com molho, tá? Não quero nada complicado. Era o que eu pedi para ela quando eu cheguei em casa, né? Tá? E eu tinha pedido um refrigerante, mas, gente, meu paladar estava tão ruim, até o refrigerante estava com gosto de remédio. E olha que eu gostava de refrigerante, né? Gosto, né? Infelizmente eu gosto. E essa é a parte que Deus nos ensina, né? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente precisa dar graças em tudo. Dar graça porque vocês estão aqui, porque vocês estão sentados, porque muitos estão conseguindo andar, às vezes com dificuldade, mas estão andando. Dar graças pelo simples fato de vocês estarem aqui vivos, respirando. Tá? Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso e vai tocar e vai atingir o coração de vocês cada vez mais. Quanto mais graça a gente der a Ele, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é o que está no comando de tudo, né? Seja feita sempre a sua vontade, né? E dar graças em tudo, mas e quando as coisas não saem, né, como a gente quer, né? A gente tem que dar graças em tudo, e eu dou valor para as coisas que eu quase perdi, tá? E quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, né? Tá? E por isso eu tenho duas histórias que entrou na minha mente que eu queria passar para vocês antes de encerrar essa ministração. Duas histórias bonitas, tá? De testemunho. Uma história antes mesmo da minha conversão. Ele se chamava Benedito, ele tinha 50 anos, ele tinha uma doença, era uma sigla, né? ELA, esclerose lateral amiotrófica. Imagina que é uma doença que gradativamente a pessoa vai perdendo a força, vai perdendo a força, vai perdendo a força, tipo assim, não é um mieloma, assim, é uma doença que a pessoa vai cada vez mais ficando tetraplégica, literalmente. Todos os nervos vão se desfazendo até que a pessoa fica com aquela traqueostomia, não consegue mexer braços, pernas, só respira através de aparelho, tá? E eu me comunicava com ele dos piscar dos olhos, tá? Ele ficou 6 meses na UTI comigo. Ele ficou durante 6 meses. E eu lembro que lá pelo 5º mês eu cheguei a perguntar para ele, ele já não tinha movimento nenhum, emagrecido, já estava na fase final da doença, com 50 anos. E eu lembro que eu perguntei isso para ele porque eu queria saber, né? Poxa, o que a gente está fazendo aqui? Mantendo ele, pegando infecções, aí trata a infecção, ele sai a infecção, aí melhora a pressão, ele fica vivo mais tempo. E através do piscar dos olhos, ele respondia sim ou não. Eu fiz uma pergunta muito simples para ele: Seu Benedito, o senhor é feliz do jeito que o senhor está? Ele piscou me dizendo que sim, que era feliz. Eu acho que esse foi um dos momentos que os meus critérios de felicidade mudaram totalmente, tá? Totalmente.
que é feliz para mim? Ser feliz para mim? Ser feliz para vocês? Tem que ter uma família, tem que viajar, tem que ter um carro bom, tem que ter conforto, tem que ter as coisas do mundo. É isso que é felicidade? O que era felicidade para esse senhor que estava literalmente preso no próprio corpo? Imagina, ele só respirava com o aparelho, comida era por sombra, ele não conseguia nem comer alguma coisa, nem tomar água na boca. A gente tinha que molhar a boca dele para não ressecar. As pessoas toda hora tinham que virar ele para dar banho, para limpar as necessidades. Ele era totalmente dependente. E ele me disse que era feliz. Tá? Então eu acho que esse foi um dos casos que a gente começa a refletir o que é felicidade. Tá? E a gente percebe que as felicidades não são as coisas do mundo. Tá? A verdadeira felicidade a gente vai atingir nesse momento, quando a gente não precisar de nada desse mundo, tá? Quando a gente só precisar de Deus. Eu acho que é esse momento que, na verdade, todos nós temos que buscar, porque uma coisa é inevitável: todos nós vamos morrer. Eu vejo isso todos os dias. Eu cuido de padres, de pastores, já cuidei de muitas pessoas, e na hora é difícil. Já cuidei de padres, pastores que estavam no leito com Covid, quase para ser entubado, e eles falando: não, doutor, não posso morrer, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu preciso viajar, preciso fazer isso aqui. Eu falei: gente, mas o senhor que tem que estar me falando assim, não, eu estou tranquilo, estou em paz, deixa no nome de Deus. Mas não dá para julgar, gente. Na hora é muito difícil, é uma provação muito grande estar no leito, assim, quando você está lá. Tá? Então essa é uma mensagem que eu queria passar. E tinha uma outra história muito bonita, tá? De um outro senhor com um problema neurológico, né? O seu Valdomiro, né? O Valdecir, lá de Jacareí, lá de São Paulo, quando eu trabalhava. Ele é um senhor também de uns 50 anos, e era na época que estava tendo muito aquelas dengues, Zika vírus, essas coisas, e as pessoas estavam desenvolvendo, seja por causa da vacina, seja para dengue, a gente não sabia direito, aquela síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é até uma meio parecida com essa esclerose lateral amiotrófica, né? Só que a síndrome de Guillain-Barré geralmente consegue reverter em alguns casos. Os casos graves não, né? A pessoa fica acamada o resto da vida. E ele desenvolveu essa síndrome, tá? Começou a paralisar pés, pernas, quadril, depois braços, começou a paralisar pulmão, teve que ir para o tubo, fez a traqueostomia. Eu não estava direto nessa UTI, para só alguns dias. E quando eu fui vê-lo, ele já estava assim, algumas 2, 3 semanas já, estavam tentando tirar os aparelhos, não conseguia de jeito nenhum. Desconectava, ele começava a ficar literalmente roxo, eu não tinha força para respirar, ele ficava fazendo movimentos assim, sabe? Mas não conseguia puxar o ar, ele só ficava fazendo assim, mexendo o tórax. E eu vi o resultado do eletroneuromiografia. É um exame que vê justamente a força do músculo e dos nervos. Quando eu peguei esse exame, na verdade, eu mostrei para os meus outros colegas: gente, ele não tem mais nervo nenhum. Estava assim, quadro de neuropatia gravíssimo. Tá? A gente já começou a falar assim: gente, não vai andar nunca mais. A gente já estava vendo respirador para ele usar em casa, falando para a esposa comprar camas de hospital, porque ele ia ficar totalmente dependente. E já estava tudo preparado, porque isso se ele saísse do aparelho, porque a gente não conseguia. Mas aí a gente até ia alugar um aparelho mais simples para ver se ele conseguia se adaptar e ir para casa, para ele, vamos dizer assim, não morrer no hospital. E eu lembro que isso foi bem no comecinho de quando eu me converti. E eu lembro que eu estava assistindo aquele seriado, a Bíblia, né? Que era em minissérie de 8 capítulos. E eu estava de plantão, eu meio que maratonei a série. E no último capítulo eu assisti, depois eu assisti junto com ele. Eu assisti de novo. Não foi eu não?
Toda a paixão de Cristo na crucificação, depois da história de Paulo, a gente assistiu e ele chorou muito. No dia seguinte eu falei, se eu vou descer, vamos sair dessa cama, vamos passear. A gente fez uma força-tarefa naquela UTI. Pegamos a cama, pegamos uns 2 cilindros de oxigênio, pegamos um aparelho, tá? Pegamos um carrinho de parada, né? Porque vai que ele para no meio do caminho, acontece alguma coisa, né? E aí foram uns 4, 5 enfermeiros, né? Um empurrando o aparelho, um cilindro de oxigênio, uma cama, e levamos eles lá no último andar, onde tinha um heliporto. E desse heliporto a gente conseguia ver a cidade inteira. A gente ficou acho que uns 30 minutos lá, orando, agradecendo a Deus, e ele pôde ver assim, a cidade nesses 30 minutos. A gente tem até algumas fotos muito bonitas. Depois descemos, e eu lembro que passou, acho que aí depois eu não fiquei uns 2, 3 dias sem fazer plantão, mas depois de uns 3 dias eu liguei para a fisioterapeuta e falei, como é que está se eu descer? Doutor, a gente está começando a tirar do aparelho. Que bom, que legal. Passou mais 3 dias, doutor, ele está começando a mexer o pé. E aí, eu estava morando em Londrina, né, essa aldeia de São Paulo, a minha esposa tinha que ir para São Paulo fazer alguma coisa, não lembro o que é. Estava ela e a pastora, uma outra pastora, colega nossa, eles foram na UTI, e acho que 1 ou 2 semanas depois, eles entraram lá, e ele aceitou Jesus na UTI. Olha, resumindo a história, passou mais umas 2, 3 semanas, ele estava de pé, sem os aparelhos. Não conseguia andar, tá? Mas já conseguia ficar de pé, tá? E depois de uns 2, 3 anos, minha mãe acabou falecendo, tudo, né? E ele foi me visitar no velório da minha mãe, andando. E apesar de toda a tristeza, né, da minha mãe já tinha idade, tudo, mas viu aquela pessoa andando. Aquela típica situação que a gente fala, gente, como que explica isso? A medicina não explica. A gente já estava preparando tudo, toda uma situação para ele viver o resto da vida na cama. Tá? Ele estava trabalhando, tranquilo, andando, casado, super bem. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Tá? Então, a gente tem que dar graças em tudo mesmo. Coisas boas, coisas ruins vão acontecer. Isso é inevitável. A gente tem que estar preparada para elas. Tá? Só tem um jeito a gente de estar preparado. É estar realmente com o coração quebrantado, disposto, servindo ao Senhor. Não tem outro jeito. A gente não vai encontrar paz de nenhum outro jeito. Não vai ser através de medicamentos, de sedativos, de álcool, de drogas, nada. Isso aí são todas muletas. Não adianta. Tá? Minha esposa orou por mim 3 anos. Minha esposa orou por mim quando eu estava entubado, tá? Com risco de morte. Tá? E ela mesma fala que ela orou para ter tranquilidade, ter paz. E depois que ela fez essa oração no primeiro dia, ela dormiu todas as outras noites tranquila, não perdeu uma noite de sono, tá? Para que ela pudesse se manter firme, para poder cuidar de mim, para dar banho em mim, para me levar no banheiro, para me ajudar a andar. E isso realmente é o que nos mantém firmes, tá? Deus no coração, tá? Com Deus no coração vocês vão conseguir suportar todas as suas adversidades. Não tem adversidade que você não consiga tolerar, suportar. A grande dificuldade é aquela situação, né? Que seja feita a vontade de Deus, né? A gente quer a nossa vontade sempre, né? E a gente quer a nossa vontade e que seja feita para ontem, né? E eu acho que talvez isso que é a intimidade com Deus. E isso a gente só vai conseguir vindo aqui, orando, joelho no chão, lendo a Bíblia, vivendo em comunhão, amando a Deus acima de tudo e amando o próximo como a si mesmo. Tá? Pode passar o próximo slide.
Então eu convido todos vocês para fazer uma oração que vocês estão acostumados a fazer. Todos nós, a gente sabe decor tudo isso, tá? Mas e não façamos vãs repetições, como Ele nos ensina, que seja feita do nosso coração, tá? Vamos fazer essa oração de um jeito diferente, tá? E vamos ressaltar uma frase, tá? Que está nessa oração que a gente tanto faz, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, Deus, a tua vontade, somente a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, Deus, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seja feita a sua vontade, Deus, seja feita a sua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, ajoelhados, prostrados, humilhados aos seus pés, Senhor, esperando as suas ordens, Senhor, esperando o seu amor, seu carinho que o Senhor nos dá uma graça maravilhosa, um amor maravilhoso. O Senhor deu o seu Filho para nós, Senhor. O Senhor deu o seu Filho para nós, sabendo que nós iríamos judiar, que Ele iria sofrer, que Ele iria ser torturado, que Ele iria ser ignorado. E o Senhor mesmo assim sabia de tudo isso, e mesmo assim deixou o seu Filho, Senhor, nas nossas mãos, Senhor, para sofrer por nós, nós que não merecemos, nós que somos pecadores, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por tudo que temos feito, por tudo. Nos perdoa pelas nossas fraquezas, Senhor. Mas é nessas fraquezas, Senhor, quando nós não aguentamos mais, quando nós não suportamos mais, é que queremos nos fortalecer, porque é nesse momento que a gente quer colocar o Senhor na frente de tudo. Não vamos decidir nada, não é consultar o Senhor, não, é deixar o Senhor na frente, e então só depois que vamos começar a agir. Não faremos nada assim antes, colocar o Senhor na frente de tudo, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é o Senhor, o Senhor é nosso chefe, nosso governador, nosso Rei, que nos conduz, Senhor. Que seja feita sempre a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que vocês vão sair sabendo dos desafios que vocês vão ter, os desafios que cada um de vocês vão ter, os desafios que Gabriel vai ter, tá? Mas é só com ele do lado mesmo, só com ele do lado mesmo. E já somos vencedores, nós já somos vencedores, tendo ele do lado, nós já somos vencedores. Não importa o final da história, não tem fim da história. Na verdade, quando você está com Jesus, você já está eternamente com Ele. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, pastor Osmar. Tá? Muito bom estar aqui com o senhor. Muito bom conhecer essa família muito bonita aqui. Cuida dessas ovelhas aqui. Muito bem, meus irmãos. A banda vai solar o hino assim, fundinho musical, né? Vocês sabem como fazer, vocês são peritos nisso, né? E pode pensar. Nós queremos agradecer a expectativa. Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Tu és mais do que nós conseguimos expressar. As palavras se tornam impossíveis. O nosso dicionário é muito pequeno para dizer o quanto nós te adoramos. Obrigado. Eu te agradeço muito por estar nos sustentando em misericórdia e graça. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor conhece as nossas limitações.
a minha, do Osmar, do doutor, da sua esposa, de todos os obreiros, de todas as famílias que estão aqui, aqueles que também estão aqui com dor, com dificuldade, às vezes até com mágoa. Mas Espírito Santo, Tu és muito capaz, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. O Senhor entra na divisão da alma e do Espírito. Foi como foi testemunhado aqui nesta noite, em lugares em que a medicina tenta ir e fazer o melhor, mas o Senhor, com a sua presença, vai levar a sua. Senhor, Tu és aquele que consola, que ajuda e que nos faz caminhar em segurança e nos faz convictos que nós não somos daqui. Mas essas palavras confortadoras que o Senhor nos deu nesta noite são um alimento que nós vamos caminhar muitos dias da nossa vida. Abençoa todas as pessoas que estão aqui. Guarda cada um, cada família aqui representada, cada pedido de oração, cada necessidade. Deus, eu te agradeço pela vida do Gabriel lá no hospital, porque ele conheceu a Ti, Senhor. E ele está lá mesmo com dificuldades, lado paralisado, sem poder se alimentar sozinho. Mas o Senhor tem levantado pessoas, amigos e guerreiros que estão conosco. Eu devo isso a Ti, meu esposo deve isso a Ti, Senhor. Portanto, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. A minha filha também, Senhor. Tu sabes que ela está num quadro tão difícil, mas oferecemos a Ti a nossa adoração e a nossa gratidão, que basta a Tua presença, a Tua companhia, em nome de Jesus. Para Jesus, uma salva de palmas. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos juntos, dizemos amém. Deus abençoe.